Você já se perguntou por que Maria, sim, aquela Maria, aparece para tantas pessoas humildes, em lugares remotos e quase sempre com mensagens que incomodam o sistema religioso? E por que, apesar disso, a maioria dessas aparições nunca é reconhecida oficialmente? O que o Vaticano não quer que você saiba sobre as manifestações marianas aqui, no Brasil? Hoje você vai entrar num território sagrado, mas também perigoso. Vamos falar de aparições reais, mensagens proféticas e sinais que surgiram em várias regiões brasileiras e que simplesmente foram ignorados, abafados ou desacreditados. Mas por quê? O que essas visões tinham de tão perturbador para incomodar até o alto clero? Se você assistir até o final, vai entender algo profundo sobre espiritualidade e manipulação religiosa. Vai ganhar clareza sobre por que essas manifestações acontecem justamente aqui, nesse solo latino que parece tão esquecido e ao mesmo tempo tão escolhido. Mas se você sair no meio, vai perder uma peça crucial de um quebra-cabeça que pode transformar completamente sua visão sobre fé, controle e o futuro do nosso país. Este é o Aletheia Espiritual, o canal que revela o que ninguém tem coragem de falar, com coragem, sarcasmo e consciência. Se você sente que tem algo estranho no ar, mas não sabia como nomear, bem-vindo. Respira fundo. Hoje você vai ver o invisível. Em 1987, um jovem agricultor chamado Pedro Regis, morador da pequena cidade de Anguera, interior da Bahia, começou a relatar algo que desafiava toda a lógica. Segundo ele, a Virgem Maria lhe aparecia com frequência, trazendo mensagens claras, diretas e muitas vezes assustadoras, alertando sobre guerras, crises espirituais e até escândalos futuros dentro da própria igreja. Ele não era padre, não era médium, não era ninguém importante aos olhos do mundo. E talvez justamente por isso foi escolhido. As mensagens continuaram por anos. Pedro recebia dezenas, centenas e depois milhares de comunicações. Até hoje, mais de 5.000 mensagens foram registradas. Muitas delas previam eventos que mais tarde realmente aconteceram, como a crise de fé dentro do Vaticano, o avanço da cultura da morte e até o colapso moral das famílias. Mas o mais chocante? A Igreja jamais reconheceu oficialmente essas aparições, nem mesmo investigou profundamente. Por que tanto silêncio? O conteúdo das mensagens é espiritualmente profundo, mas também extremamente crítico. Maria em Anguera não surge como uma imagem decorativa de altar. Ela aparece como uma figura quase revolucionária. Uma mãe que chama seus filhos à consciência, à vigilância, ao abandono dos sistemas corrompidos. Isso incomoda. Isso rompe com o conforto da fé domesticada. E aqui entra o ponto mais perturbador. Essas aparições continuam até hoje, em pleno 2025. Mas quem fala sobre isso? Quantos brasileiros sequer sabem da existência desse fenômeno? Se esse vídeo já te despertou alguma coisa, um incômodo, uma curiosidade, uma lembrança, se inscreve no canal agora. Porque essa conversa está só começando, e o que vem a seguir vai desafiar ainda mais a sua visão do sagrado. Em 1936, no vilarejo de Simbres, em Pesqueira, PE, duas meninas sertanejas, Maria da Luz e Maria da Conceição, disseram ter visto uma senhora vestida de branco, com uma faixa azul e um manto resplandecente. Parecia uma repetição de Fátima, mas no sertão nordestino. A aparição não ficou só nisso. A figura apontava para uma gruta na mata, fazia pedidos e deixava mensagens enigmáticas sobre o futuro do Brasil. O detalhe que ninguém te conta? Dias depois, o local começou a ser visitado por figuras muito mais terrenas. O próprio exército brasileiro foi até Simbres. Há relatos e registros de que investigaram a área. Por quê? O que esperavam encontrar numa gruta visitada por duas meninas do sertão? Dizem que o local exalava um perfume inexplicável, que havia luzes à noite, que animais evitavam a região. Até hoje,
Há quem afirme que há uma presença sobrenatural ali, ou talvez algo ainda mais profundo, tecnológico, espiritual ou ambos. A diocese local, na época, tratou o caso com cautela. Não condenou, mas tampouco aprovou oficialmente. Com o tempo, tudo foi sendo empurrado para debaixo do tapete da história. Mas algo resiste. A gruta continua sendo ponto de peregrinação silenciosa. As mensagens ainda ecoam, e os moradores antigos falam sobre coisas que não se explicam. O mais irônico? Enquanto o Vaticano prefere o silêncio, estudiosos independentes, inclusive estrangeiros, seguem investigando Simbres como um dos casos mais autênticos de manifestação mariana do século XX. Mas quem quer saber da fé quando ela incomoda o poder? A maioria dos brasileiros conhece a história de Nossa Senhora Aparecida, mas poucos realmente a entendem. Em 1717, 3 pescadores jogaram suas redes no rio Paraíba e encontraram, primeiro, o corpo de uma estátua, depois a cabeça. Era uma imagem negra, simples, sem coroa nem ouro. E segundo os relatos, a partir desse momento, os peixes, que até então não vinham, começaram a surgir em abundância. Um milagre, talvez. Mas havia algo mais ali. Um símbolo de resistência, fé popular e poder fora dos templos oficiais. Com o tempo, o culto cresceu. Mas a igreja, desconfiada da devoção espontânea e desorganizada, foi lentamente domesticando a figura. Coroaram a santa, colocaram-na em tronos dourados, tornaram-na padroeira da nação, mas esvaziaram o grito contido em sua origem, o grito da mulher negra, do povo pobre, dos excluídos. Aparecida virou símbolo nacional, mas a que custo? A estátua que saiu do barro foi banhada em ouro, e o milagre da fartura virou ritual controlado. Historicamente, o Brasil sempre teve essa habilidade: transformar potência espiritual em peça de museu. Maria Aparecida poderia ser uma ponte entre o divino e o povo, mas virou ferramenta de controle ideológico. Hoje, poucos se perguntam: por que ela apareceu daquele jeito? Por que em um rio? Por que com pele negra? Que mensagem isso carrega? E por que ninguém fala disso? Se esse vídeo te ajudou a ver além do óbvio, além do que te contaram na catequese ou nas missas de domingo, já se inscreve no canal. Aqui, a gente não tem medo de olhar o sagrado nos olhos, mesmo que ele seja desconfortável. Já parou para pensar por que tantas manifestações espirituais, de Maria, de espíritos, de fenômenos místicos, acontecem no Brasil? Não é exagero. Do sertão ao sul, há centenas de relatos de aparições, vozes, luzes misteriosas e até curas. Muitos deles associados a figuras religiosas, principalmente a Virgem Maria. Mas qual a explicação? Sorte? Superstição popular? Ou há algo mais profundo e estratégico? O Brasil tem características únicas: mistura racial, abertura espiritual, sincretismo, sofrimento social e uma fé que não se encaixa nem totalmente no Vaticano, nem nas doutrinas protestantes. Aqui, o povo sente, vibra e principalmente vê o que não se vê. É como se este solo fosse um campo aberto, fértil, não só para plantar milho, mas para plantar consciência. E isso assusta. Há quem diga que o Brasil é o coração espiritual do mundo. Uma profecia dita por vários médiuns e até por figuras católicas. Chico Xavier, por exemplo, falava que o país teria um papel crucial no equilíbrio espiritual da humanidade. Outros apontam que nosso território está sobre linhas energéticas importantes, como os antigos mapas místicos sugerem. E Maria? Talvez ela esteja apenas fazendo o que sempre fez, aparecendo onde é preciso e não onde é permitido. Mas se essa força espiritual cresce de forma desordenada, fora dos muros eclesiásticos, ela se torna perigosa. Por isso, muitas aparições no Brasil são abafadas, ignoradas ou reinterpretadas. Porque se o povo começar a ouvir diretamente o divino, sem filtros, o que sobra para quem sempre controlou a fé? O que essas aparições realmente querem nos dizer?
Não se trata só de milagres, lágrimas de sangue ou estátuas que brilham. O recado de Maria, seja em Anguera, Simbres, Aparecida ou em outras tantas manifestações pelo Brasil, é direto. Acordem, despertem, abandonem o medo e a fé cega. Ela não pede templos luxuosos nem obediência cega a instituições. Ela clama por consciência, por amor radical, por conversão interior e não por submissão. O mais curioso é que essas mensagens não são exclusivas da fé católica. Elas dialogam com ensinamentos de várias tradições. A vigilância espiritual do budismo, o chamado à transformação do espiritismo, a lucidez do xamanismo. Maria, nesse contexto, não é apenas uma figura religiosa. Ela é um arquétipo da grande mãe, aquela que nutre, mas também confronta, que consola, mas também avisa. Ou vocês mudam, ou será tarde demais. E talvez por isso, o Vaticano, o Estado e os sistemas que nos mantêm anestesiados tenham tanto medo dessas aparições. Porque elas não são controláveis, não podem ser moldadas em discursos prontos. Elas mexem onde dói, na culpa, na ignorância, no poder. E isso é perigoso. Se você sentiu algo durante esse vídeo, uma memória, uma inquietação, até mesmo uma dúvida, esse é o sinal. Curta, compartilhe, se inscreve no canal Aletheia Espiritual. Aqui a gente não oferece respostas fáceis. A gente te dá a lanterna, mas quem escolhe olhar no escuro é você.